Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura. Glória. Glória. Muitos aqui já me ouviram falar sobre conquista dos 7 montes. Até porque eu já preguei sobre o que eu acho dos montes mais importantes, que é o da família. Mais recentemente eu preguei sobre outro que eu acho que é o que nos dá a base e nos equipa e nos prepara para a guerra e para a vitória, que é o da igreja. E ainda tem outros 5, das artes e do entretenimento, da mídia e da comunicação, do governo e da política, da educação e do mundo dos negócios, do empreendedorismo, do trabalho. Obviamente cada um de nós se encaixa num desses montes. E a visão dos 7 montes é a visão de conquista. É uma visão de manifestação do reino de Deus na terra, que é a promessa do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. E é uma revelação que Deus está trazendo nesse tempo e que está movendo a igreja de Deus, e está movendo o povo de Deus a realmente sair do seu casulo e fazer a diferença na nossa sociedade. E conquistar bairros, cidades, nações para o reino de Deus. E essa manifestação do reino de Deus, ela começa a equipar os seus filhos, o seu povo, para fazer a diferença e atrair para Deus aqueles que não o conhecem. E especificamente hoje, Deus tem tocado no meu coração, até por alguns eventos recentes, falar sobre o monte das artes e do entretenimento. Por que isso? Tem vários outros, outra oportunidade a gente falar sobre os outros. Porque nós estamos vivendo um tempo e uma geração que é movida de uma forma muito forte pela música, pela ciência, pela inovação, pelas artes. Muitos de vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor, do relacionamento entre as pessoas, do relacionamento entre pais e filhos, das 5 linguagens. Eu diria para você que existe também linguagens de gerações, linguagens que se manifestam em épocas. E esta época em que vivemos, esse tempo em que vivemos, é um tempo e uma geração de sons e luzes. É um tempo das artes. É um tempo do entretenimento. Por causa disso, eu resolvi falar sobre isso. Pesquisar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso. Entender o nosso tempo. Entender o que está acontecendo. Eu gostaria que nessa noite você começasse a liberar sua mente para que pudesse vir à luz as suas habilidades artísticas, aquele dom escondido, aquela coisa aquele sonho esquecido que você precisaria reativar, aquela pintura que você parou, aquele livro que você não terminou, aquela aula de piano que você interrompeu, aquela vontade de fazer alguma coisa que você nunca fez. Deus quer te derramar com graça, com dom. E se você já é um artista, Deus quer fazer você mover no sobrenatural. Deus não quer que você seja mais um músico aqui. Deus não quer que você seja mais um artista, mais um ator, que você produza mais uma peça teatral. Mas Deus quer que você manifeste o reino dos céus na terra. Traga as coisas ocultas aos homens e deixem eles fascinados. Porque quando você se liga em Deus, tem intimidade com Deus, Deus traz a você sonhos, traz a você revelações, traz a você visões e revela mistérios, e te capacita para você agir
e mover, num novo mover. Vamos abrir João 14, 12. Essa estação, essa geração, é uma geração que tem uma linguagem de sons e luzes, mas é uma geração do novo, de obras maiores. Aqui em João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vou mandar para vocês o Espírito Santo, ele vai tocar em vocês, e vocês vão trazer o reino dos céus na terra, e vão começar a deixar as pessoas atraídas, fascinadas. Vocês serão vidas abençoadas, ungidas, revestidas do poder. Para quê? Para impactar e trazer transformação. Aonde? Na sua área de influência, na sua área onde você tem conhecimento. E aí você, na sua área, vai começar a revelar as maravilhas do reino de Deus. As pessoas vão cair o queixo. Na verdade, para quem esteve ontem aqui, eu creio que já viram um pouquinho das maravilhas do reino de Deus através da Carisma. O Renova Câmara é um movimento novo de igrejas se unindo com o único propósito de manifestar o reino de Deus em Campinas. Deus já está começando a agir nessa cidade. Eu tive o privilégio de ver o pastor Kelson pregando em cima de uma prancheta, de uma prancha de surf. É coisa de arquiteto. Uma prancha de surf, e ele surfou legal, viu? Foi uma bênção. Contou muitas coisas que já estão acontecendo. Muitas coisas desse tempo, dessa geração, que não víamos antes. Pessoas comuns, como eu e você, que passam a entender o mover de Deus nesse tempo e têm no coração vontade de fazer parte desse mover. Nós seremos os que se auto-escolhem. Na verdade, Deus escolheu a todos, mas você tem que decidir se auto-escolher. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Depende de você se escolher. Falar, eu quero fazer parte desse mover. Eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero fazer parte deste povo que vai manifestar o reino dos céus na terra. Eu quero fazer parte dessa revelação de mistério. Eu quero deixar as pessoas de queixo caído, não pelo que eu sou, mas pelo que Deus é através de mim. Oh, glória, como eu quero fazer parte disso. E sabe quem te escolhe? Você mesmo. Depende de você se escolher para fazer parte desse mover. Eu diria que esse tema é o segundo movimento renascentista. O pastor complicou, eu nem lembro na história mais o que era o renascentismo. Entre o século XIII e o século XVII, houve um movimento revolucionário no mundo. Começou na Itália e chamou o movimento renascentista. Ele marcou o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Ele foi o fim da Era Medieval.
Esse movimento, ele trouxe transformações em todos os segmentos, na cultura, na sociedade, na economia, na política, na religião. Ele basicamente foi a transição do feudalismo para o capitalismo. Mas por que está falando tudo isso? Ele é muito conhecido nas artes, nas ciências e na filosofia. E houve vários acontecimentos, entre eles, o que eu considero muito importante, foi a descoberta da imprensa por Gutenberg, onde tivemos a oportunidade de ter a Bíblia impressa. Mas, apesar de contestado por muitos historiadores, houve um movimento, na mesma época, quando Lutero teve a revelação da salvação pela graça, e não mais por esforço, por dedicação, por obras, por autoflagelo, por compra de indulgências. Ele quebrou uma linha de raciocínio que já vinha contaminando a humanidade há mais de 1000 anos. E de repente o céu se abriu e ele defendeu 95 teses, colocou numa porta que a salvação era conquistada pela graça, ou seja, de graça. Não tem o que fazer para conquistá-la, ela é dada por Deus a você. Quando ele teve essa revelação, é como se os céus se abrissem e um movimento de renascimento começa a surgir. E a gente sabe que quando a bênção chove, ela só chove sobre todos, sobre os bons e os maus. Então o mundo todo foi movido por uma nova onda que foi desvendada, que é chamado de movimento renascentista. Lógico que houve todas as distorções que a gente sabe, o humanismo surgiu nessa época e muitas outras coisas ruins. Mas há uma diferença entre a revelação dada pelo reino de Deus e a revelação não dada pelo reino de Deus. Porque a revelação dada pelo reino de Deus, ela é muito, muito, muito mais eficaz e muito, muito maior. Por isso que eu entendo que nesta época, neste tempo, nesta estação que vivemos, novamente os céus estão se abrindo para o entendimento e para a visão do reino de Deus se manifestando na terra. E eu diria que nós estamos vivendo um novo movimento renascentista, e eu quero fazer parte disso. Artes, ciência, filosofia, até a religião vai chacoalhar, vai mover, vai manifestar o reino dos céus na terra. Vai haver transformações tremendas. Aliás, já está havendo, caso vocês não percebam. E eu posso até relatar algumas histórias aqui, da qual não sei porquê, às vezes Deus me dá o privilégio de poder participar. Recentemente, mais ou menos um mês atrás, tive o privilégio de sentar com um escritor e um profeta de Deus que chama Johnny Elau. E eu posso até afirmar que tem uma pessoa presente aqui, o Alexandre, que se eu distorcer alguma coisa você pode corrigir. E ele relatou algumas coisas bastante interessantes sobre o mundo das artes e do entretenimento. Eu já tinha lido 2 livros dele e já tinha ouvido falar algumas histórias sobre ele. E como eu tive o privilégio de poder almoçar com ele, eu questionei sobre isso. Uma das histórias que eu tinha ouvido falar é sobre um cantor muito famoso nos Estados Unidos, famoso no mundo todo, no Brasil também. Chama Justin Bieber. Baby, baby, baby. Eu tinha ouvido dizer que o Johnny Elau, há uns 6, 7 anos atrás, que esse rapaz e a mãe dele, devia ter uns 11 anos de idade, tinha ido à igreja deles,
e que o Johnny tinha profetizado sobre eles, que ele iria galgar uma fama extraordinária, de nível mundial, em menos de um mês. E ele era um nada. Eles iam e saíam da igreja e ninguém sequer os cumprimentava. Na verdade, eles frequentaram uns 2 meses a igreja dele. E aí eu falei, olha, as histórias que eu ouvi dizer, que você disse, são verdadeiras ou não? Eu quero ouvir da sua boca. Aí ele disse o seguinte, falou, olha, na verdade, a história é que eu estava estudando sobre os 7 montes e estava ministrando sobre o monte das artes e do entretenimento. E eu senti no coração que Deus queria fazer um sinal sobrenatural. E naquela noite eu disse que Deus poderia transformar alguém do nada por uma fama mundial, inesperadamente, só para provar que Ele é Deus. E se tinha alguém que sentia no coração, ele se chamava. E veio ele e a mãe dele. E eu orei sobre eles. Eu conheço o pastor dela, eu a acompanho, ela também eu conheço bem, tenho relacionamento com ela. Um menino de um lar desestruturado, de uma família sem nenhuma base. A mãe com 17 anos engravidou. Mãe solteira. Por sorte, eles são acho que de Toronto, no Canadá. Ela acabou se envolvendo com o avivamento de Toronto. E muitas profecias foram feitas na época na barriga dela. Muita gente queria que ela abortasse, ela segurou essa criança. Não abortou. E essa criança realmente virou esse fenômeno que é. A mãe é crente, convicta, dedicada, fiel, mas o menino tem se perdido. Mas ele crê que o menino tem Jesus no coração e que Deus vai resgatá-lo. Na verdade, há uns 2 anos atrás, ele terminava os shows e ele falava assim, Jesus te ama. E aí os empresários ficaram muito bravos com ele. Falaram, você não pode falar Jesus te ama, você tem que falar Deus te ama. Porque nós temos hindus, nós temos muçulmanos, nós temos judeus, e o Deus é um produto genérico. Jesus é muito específico. Vai nos dar problemas. E ele parou de falar. Ele foi a Jerusalém, acho que no ano passado, e tatuou em hebraico Jesus. E disse que ele fez isso porque ele era muito famoso, se as pessoas perguntassem, ele poderia falar. Mas a verdade é que na imprensa, ele já foi expulso de boate, ele está em declínio profissional, já cancelaram os shows dele e tal. E ele falou para mim assim, e é muito bom isso, ele está precisando baixar a bola. É talvez uma grande oportunidade para que ele seja resgatado. E a mãe, nós não sabemos disso porque ainda não tem em português, ela escreveu um livro sobre o nascimento e a vida cristã dela. E esse livro já converteu mais de 1000 pessoas e tem sido um grande instrumento contra o aborto. Interessante, né? Aí eu tinha lido em alguns livros desse Johnny Erlau, que ele falava que a partir de 2012, Deus ia começar uma obra revolucionária nas artes em Hollywood. E eu, como sou um cara muito legal, eu já estava lá em 2013, fiz aquela pergunta clássica, né? E a história de Hollywood, como é que anda? Meio que desafiando o profeta, né? E ele me deu uma resposta que me deixou de queixo caído. Ele falou assim, uns 6 anos atrás, Mel Gibson resolveu fazer um filme. Ele falou assim, não sei se você sabe, mas a Hollywood é uma máfia, totalmente fechada. Existem 6 empresas que controlam tudo, o capital, o investimento. Se você quer fazer um filme, e se você não passa por essas 6 empresas, você não tem dinheiro. E essa máfia, ela dominava Hollywood de tal forma que ninguém entrava, ninguém saía sem o aval deles. E quando o Mel Gibson resolveu fazer esse filme, ele foi recusado em todas as instâncias porque ele queria fazer o filme Jesus. E ele resolveu fazer uma produção independente. E você sabe o que alimenta uma máfia, né? Mamon. Din-din.
E o Mel Gibson, ele trouxe um grande problema para a máfia, porque ele faturou $1 bilhão com esse filme. Isso foi uma pedra nos sapatos, cara. Uma produção independente, um faturamento desse montante. O que aconteceu com eles? Começaram a brigar entre si. Começou a haver um racha nessa máfia. Começou a desestruturar esse domínio e controle que eles tinham. A ponto de hoje existir mais de 9 pequenas empresas dentro das produções hollywoodianas. Entre elas, algumas cristãs, Prova de Fogo, Corajosos e tudo mais. Que estão aí, você liga uma HBO, você assiste esses filmes. Você acha que antes você conseguia entrar numa rede HBO? Todo o circuito era fechado. Hoje não, hoje isso está escancarado. Hoje eles, na verdade, não se entendem mais, eles perderam o controle. E essa perda de controle abriu um caminho enorme. E esse rapaz, esse profeta, esse Johnny Law, ele mora em Atlanta, nós estávamos em Atlanta, a igreja dele é em Atlanta, e ele falou para mim assim, estava ele e a esposa, eu e o Alexandre, e uma pessoa que já esteve aqui, que chama Jean Andrews, é uma mulher de Deus, e ele falou para nós assim, até o fim do ano, eu e minha mulher e meus filhos estamos mudando para Los Angeles, porque eu tenho recebido chamados de uma porção de artistas que têm se convertido, e eles precisam de cobertura espiritual. Não é o meu chamado artes e entretenimento, meu chamado é governo, mas é o dos meus filhos. Ele tem 5 filhos, 3 adotivos, um deles é nigeriano, um homem de Deus. Aí eu fiquei de queixo caído, filho. Se eu queria provocá-lo, ele me provocou. Eu quero fazer parte desse novo renascimento do poder de Deus, da manifestação do reino de Deus na terra. Eu quero me encaixar na minha área de influência e trazer mistérios, revelações para os nossos dias. Sabe, essa nova expressão do renascimento está vindo sobre a música, está vindo sobre as artes, está vindo sobre a ciência. Novos, Marcos Elias não está aqui hoje? Marcos Aurélio, desculpa, eu confundo sempre você. Está vindo sobre a ciência, a gente sabe disso. Fora esses que estão aqui conosco, eu conheço uma porção de outros que têm sonhado com fórmulas. E Deus está confirmando. Então nós precisamos entrar na intimidade com Deus, o lugar da presença de Deus. Se você for olhar lá na Bíblia, em Gênesis 28, vocês estão me acompanhando? O Celso falou que como faz muito tempo que eu não prego, eu podia pregar até meia-noite. Em Gênesis 28, lá a partir do versículo 10, Jacó brigou com o irmão, saiu fugido. Então você imagina assim, no dia anterior de Jacó, ele teve um dia onde o futuro dele era negro. Ele não tinha expectativa de futuro, ele não tinha esperança no futuro, ao contrário, ele tinha medo de morrer. Essa era a visão de Jacó. No dia anterior dele chegar nesse lugar que chama Betel, ele revela Betel lá no versículo 19, ele dá o nome de Betel, e Betel é a casa de Deus, morada de Deus, lugar da presença de Deus. Mas quando ele chega nesse lugar e ele dorme, ele tem um sonho. Os céus se abrem para ele e ele vê anjos subindo e descendo. No 12 diz assim: e sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra,
cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse... Ele teve um encontro com quem? O Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Jacó teve um sonho e uma visão. E para quem tinha um futuro negro e uma expectativa de morte, de repente Deus repete a promessa que ele fez a Abraão, a promessa que ele refez a Isaque, agora ele refaz na pessoa de Jacó. Aquela promessa, aquela visão, aquele sonho gerou no coração de Jacó uma mudança. Tudo mudou, tudo se transformou. A vida dele virou uma maravilha? Não, ele passou anos ainda sofrendo na mão do sogro, mas mudou as perspectivas de vida dele, mudou os propósitos de vida dele, mudou a maneira de ele encarar a vida. Ele recebeu uma visão e uma promessa direta de Deus. Você foi o escolhido para ser o que vai encaminhar a mesma promessa que eu fiz ao teu avô, eu fiz ao teu pai, e você é a continuidade dela. Aquilo sustentou, aquilo alimentou, aquilo nasceu dentro dele, através de um sonho, brotou dentro dele uma fé, e a fé gera transformação, e a vida dele foi transformada. Então, uma revelação do alto cria fé. E a fé, o que é a fé, gente? A fé é a materialização. Ela transforma o invisível no visível, a substância da esperança futura. É como se eu visse o real ainda irreal. Ela consegue mudar a minha maneira de caminhar, a minha maneira de entender. Então, uma revelação, um sonho, uma visão, ela traz para mim um novo entendimento, um novo conhecimento. Esse conhecimento vai determinar novas ações, novas modificações. E essas ações vão provocar e vão causar resultados. Vão criar materialização do invisível. E aonde eu tenho a revelação? Aonde Jacó teve a revelação? Aonde ele buscou? E como ele chamou aquele lugar? Ele chamou aquele lugar de Betel, lugar da presença de Deus. Então, onde a gente pode trazer algo invisível para o nosso entendimento? No lugar da presença de Deus. Glória a Deus. No santíssimo lugar, no tabernáculo, tabernacular, buscar a Deus, estar intimamente com Ele. Quando você age sobre uma revelação, você reescreve seu futuro e traz transformações, traz reforma. Ou seja, você vai ser um dos participantes do novo movimento renascentista. Eu quero falar com Deus, mais ainda eu quero ouvir Deus. Eu quero ver os anjos subindo e descendo e ver Deus, e Ele trazer algo que muda a minha maneira de entender as coisas. Eu quero participar desta geração de sons e luzes. Eu quero estar integrado nisso. Eu quero participar desse tempo onde a linguagem de sons e luzes fazem parte e eu estou inserido nela. Eu quero estar junto desta comunicação através de expressões criativas, nas artes,
na música, na ciência. Eu não quero ficar assistindo os outros criar. Eu quero criar. Eu quero que a revelação do reino de Deus me use para demonstrar através do entretenimento, através das artes. Na Bíblia, vamos abrir lá em Atos 8. A partir do versículo 5, nós vamos ler rapidamente do 5 ao 21, tá? Descendo Felipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O que Felipe fazia? Sons e luzes, milagres e maravilhas. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram sinais e luzes. Havia grande alegria. Como é que era a alegria? Grande alegria naquela cidade. Samaria aqui, gente, é uma figura do monte do entretenimento. E Felipe aqui é uma figura do que acontece quando o reino de Deus invade a terra. As provas são muito superiores do que os que o mundo produz. Porque agora você vai ver o que o mundo produzia. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Ele tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem. Qual que era a arte de som e luzes do mundo ali? Magia. Até hoje. Até hoje. Simão aqui é a figura de quem hoje domina o entretenimento com magia, feitiçaria, encantamento. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Ainda usava o nome de Deus em vão. Eles o atendiam porque já desde muito tempo o havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão. E aí você vai lendo depois, mais para frente, Simão quer comprar essas artes para continuar iludindo as pessoas, e aí ele é repreendido por Pedro e assim por diante. Mas na verdade é interessante a gente olhar essas figuras desse texto de Atos. Depois você pode ver até 21, onde os sinais, os sons e luzes vêm através de milagres, expulsões de demônios. Havia muita alegria, alegria genuína, verdadeira, real, sincera, o coração que transborda da paz do Senhor Jesus, o coração que está completo, não precisa se autoafirmar, não precisa enganar, não precisa mentir. Ele é por si só um coração limpo, que antes dominava a feitiçaria através do mágico, caiu por terra quando o reino de Deus se manifesta. Em Isaías 42, 9 e 10, não precisa abrir, fala de coisas novas, novas ondas de criatividade, novos pensamentos, novas emoções, novas expressões, novos poderes criativos. Eu quero isso na minha vida. Eu quero o novo. Eu quero esse novo. Kelson pregou sobre o novo quinta-feira.
surfando. E em Provérbios 33:3 diz: cantem um cântico novo a Ele, a Deus. Soltem as suas vozes, mas não as vozes ensaiadas, as vozes da presença, da intimidade, da revelação do sobrenatural, do mover e da graça. Criem novos instrumentos. Sabe quantos instrumentos Davi inventou quando ele construiu o tabernáculo e começou a adorar a Deus? 25 novos instrumentos Davi inventou para louvar ao nome do Senhor. Está na hora de sermos criativos, está na hora de liberar a graça de Deus e adorarmos de uma forma divina, onde o mundo pode olhar e falar: meu Deus, isso vem dos céus. Amém? Amém. Oh Jesus. Davi ainda escreve no Salmo 103:1: bendize a minha alma o Senhor. Os seus sonhos apagados, aquele instrumento que você nunca tocou e sempre quis tocar. Temos um professor bom aqui. Aquela pintura que você nunca pintou e quis pintar. A escultura, dança, música, teatro. Ou mesmo se você já é um artista, ou mesmo se você já é um músico, está na hora de você trazer algo maior, algo divino, algo sobrenatural. Mover a terra para conhecer Deus. Sabe, tem um versículo em Apocalipse que me incomodou. E é interessante que eu fiquei me perguntando: por que isso, Senhor? Lá em Apocalipse 21, teve uma coisa aqui que me deixou intrigado. No versículo 8, ele fala de uma porção de pessoas que não vão herdar o reino dos céus e o que elas fazem. E para a gente é basicamente claro dizer que o incrédulo não vai para o céu, porque só vai para o céu através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Então, falar que o incrédulo não vai herdar o reino do céu me parece claro. Falar que o homicida, o feiticeiro, o idólatra não vai para o reino do céu parece claro. Mas a primeira palavra que aparece aqui, porque quanto aos, em algumas versões fala medrosos, outras covardes, mas uma versão que eu tenho que falar aos tímidos. Eu falei: Deus, comparar o tímido com tudo isso? Por que será? O que o senhor quer dizer com isso? Incrédulo, feiticeiro, idólatra, é tímido, covarde, medroso, está aqui junto. Por que isso, Deus? Aí Deus começou a mostrar. Quando a gente faz um apelo aqui e fala: você quer receber Jesus, você quer mudar de vida, e a pessoa fica lá tímida, com vergonha de levantar o braço, não vai ao reino dos céus. Quando você tem vergonha de falar que é cristão, e você trabalha 10 anos numa empresa e ninguém sabe que você é cristão, você não é cristão. Medo. Kelson, quase todo domingo, fala: convide alguém. Covarde. Acabou de falar, o cara não toma ceia porque é covarde. Ele tem intriga com alguém e não tem coragem de ir lá e enfrentar e falar: me perdoe. Não importa se está certo ou errado, uma atitude digna, de corajosos. Porque o contrário do tímido são os corajosos, são os ousados, são os que têm intrepidez. Vocês pensam que eu não tremo as pernas quando subo aqui em cima? Precisa coragem, viu? O Kelso disse que ele era tímido. Venceu. Venceu. Porque Deus chama os ousados. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de artes. Como é difícil fazer uma peça.
ter coragem de subir aqui, enfrentar as críticas. Os elogios todo mundo gosta, né? Mas e enfrentar as críticas? Então aqui é interessante como Deus fala assim: eu chamei corajosos, eu chamei pessoas ousadas, eu chamei pessoas intrépidas, destemidas, guerreiros. Os covardes Ele vai deixar com quem cuida deles. Então, se você tem um sonho nas artes, se você já é um artista, vocês irão escrever peças teatrais, vocês irão produzir filmes, vocês vão fazer novas músicas, novos sons, novas luzes. Nunca é tarde para liberar o dom de Deus em você. Mais um problema que você precisa enfrentar, e é um problema sério: existe um principado que domina essa área. Existe uma potestade que opera sobre as artes e sobre o entretenimento, porque o dom criativo, ele contém paixão. O dom criativo, ele nos move na alma de uma forma muito forte, e ele nos deixa mais suscetíveis à corrupção satânica. E o que consome o mundo das artes e do entretenimento, o demônio que domina sobre isso, não é novidade, que é Jezabel. Se você olhar a Veja da semana passada, ou o Fantástico da semana passada, você vê Jezabel. É a imoralidade. Então, se você quer subir esse monte, se você quer trazer o reino dos céus na terra, se você quer conquistar novas coisas que ainda não reveladas, se você quer realmente abrir os olhos para o divino, para o sobrenatural, para aquilo que o mundo ainda não conhece e ficar fascinado, você primeiro precisa vencer a imoralidade. O oposto da imoralidade é a santidade. E nós temos que realmente vencer essa batalha da imoralidade nas nossas vidas. Em Tiago, em Tessalonicenses 4, de 3 a 5, fala de manter-se limpo. Os que têm mãos puras e coração limpo poderão subir o monte. Quem subirá o monte? E olha, não é por nada não, mas pecado sexual é uma das formas mais devastadoras do pecado, porque ele não atinge só o corpo, ele atinge corpo, alma e espírito. Ele destrói o homem inteiro. Você pode ler sobre isso em Coríntios 6, de 14 a 16. Se você ler a história de Sansão, você vê que Sansão é um homem que caiu na imoralidade. Eu quero que você, antes de começar a subir o monte das artes, antes de liberar e resgatar o novo, e retomar a sua habilidade criativa, façam uma luta e uma verdadeira guerra contra a imoralidade. E a guerra da imoralidade, ela se dá através da santidade. E a santidade a gente consegue através da intimidade. Antes de eu querer criar leis de não pode, não pode, não pode, não pode, eu tenho que criar leis de pode, 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 através da intimidade com Deus. Quando eu estou com Deus, eu posso tudo. E o que eu não posso, eu nem vejo. Porque eu vejo Deus. O que me afasta do mal é estar com Deus. O que me atrai para o mal é estar longe de Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Se eu me afastar de Deus, eu me aproximo do mal. Se eu me aproximar de Deus, eu me afasto do mal. É simples. Não tem santo, não tem fórmula. Se eu olhar um filho que está esfriando o coração, eu já sei onde ele vai. Ou um marido, ou uma esposa. Se afaste de Deus, você sabe onde vai dar. E não tem ninguém melhor ou pior. Se afastou de Deus, abriu uma brecha, esfria o coração, o diabo faz morada e ele te leva para matar, roubar e destruir. Não tem outro jeito. A intimidade é que gera santidade e é onde eu venço essa batalha. Eu queria que nessa noite, você que quer o novo,
o novo movimento renascentista. Você que quer abrir o coração para ser mais ousado, mais corajoso, mais intrépido. Você que quer liberar as suas artes, os seus dons artísticos parados, ou já em ação, mas de forma mais impactante. Para que o mundo veja o reino de Deus. E que o próprio Deus desvende para o mundo, através de você, as artes e o entretenimento. Eu queria te dar uma chance de vir à frente para nós orarmos por você. Eu queria chamar todos os pastores.